Fala galera, beleza? Meu nome é Pietro, sou instrutor oficial MikroTik na Live Solutions. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês como fazer a instalação do EVE-NG, o nosso emulador de redes, para que a gente possa vir aí a estudar sobre MikroTik e até mesmo sobre outros vendors, sem estar interferindo aí em dispositivos, em ambientes de produção, né, para que a gente possa brincar, estudar aí em um ambiente sem prejudicar nada no mundo real, beleza? Inicialmente eu estou fazendo esse vídeo para Windows, mas eu vou dar alguns toques aqui de como rodar, fazer instalação e rodar em outros sistemas operacionais, tipo Linux e macOS, tá? É bem parecido o processo ali, então, para quem não usa não usa Windows, tranquilo que vocês vão conseguir rodar em outro sistema também, certo? Pessoal, inicialmente, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um virtualizador, certo? Então, o que eu vou recomendar aqui para vocês é o VMware Player, certo? Eu já estou com ele instalado aqui, inclusive. Eu tenho até um IVE aqui que eu uso para produção, tenho outra VM aqui, certo? Mas vocês podem fazer o download na própria página da VMware. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Então é bem tranquilo de fazer o download. Vocês vêm aqui, faço o download agora. Vai abrir uma página aí que vocês podem escolher. Ele roda, pessoal, no Windows e no Linux, certo? O VMware Player. Então vocês podem usar tanto no Windows quanto no Linux. Para macOS, eu vou sugerir para vocês o uso do VMware Fusion, certo? Que é uma versão paga do VMware, certo? Eu não testei rodando no VirtualBox, mas eu já li na documentação do IVE que não funciona, certo? Eu não sei exatamente se não funciona completamente ou se funciona parcial, então eu vou ficar devendo essa informação aí para vocês, certo? Então vocês podem fazer o download. Eu não vou fazer porque eu já fiz, já instalei aqui na minha máquina, certo? Posteriormente, quando vocês fizerem o download do VMware Player e a instalação do mesmo, certo? Vocês vão fazer o download do IVE, IVE-NG, certo? Também vou deixar o link para download aqui, o site é ive-ng.net e aqui vocês vão encontrar os links para download, certo? Inicialmente, pessoal, o que você tem que cuidar, o IVE ele tem duas versões, certo? Uma é a Professional, que vocês precisam adquirir uma licença, essa aqui que eu estou mostrando aqui no mouse, e a versão que nós vamos usar, que é a Free, né, Community Edition, onde a gente não precisa adquirir licença nenhuma e serve perfeitamente para os nossos laboratórios, certo? Na Community Edition, pessoal, eu clico ali, ele já vai me dar aqui a seção certinha, ok? Eu tenho duas opções, eu tenho uma ISO de instalação, tanto aqui com o link do Mega, quanto o link do Google, certo? E eu tenho também uma OVF pronta, que é uma VM que eu já posso importar no meu VMware Player, certo? É essa versão que vocês vão fazer o download para fazer a importação. Vocês não vão precisar instalar de fato o sistema operacional. Vocês vão apenas importar no virtualizador, certo? Então, independente aí se vocês escolham Mega ou Google, né, vocês vão fazer o download do OVF, certo? Eu não vou fazer o download que eu já fiz, eu tenho ele ali compactado, né, feito o download para a gente fazer a importação no IVE, certo? Então, inicialmente vocês vão fazer o download de um desses OVFs aqui, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz o download, ele veio compactado, descompactei o arquivo. Como é que eu faço a importação no IVE? Novamente, pessoal, no IVE não, desculpa, no VMware Player. Eu já tenho um IVE aqui, certo? Eu vou adicionar outro aqui agora. Eu venho na aba Home, eu venho aqui, ó, Open Virtual Machine. Vou clicar aqui, na minha área de trabalho, eu tenho aqui, ó, IVE Community VM, que é essa pasta que eu fiz o download aqui, certo? Quando eu entro na pasta, já tem um OVF aqui, ó, que me permite fazer a abertura, beleza? Aqui ele vai me perguntar o nome que eu quero colocar, posso editar e colocar apenas IVE ou IVE NG, como é o nome, certo? E aonde que essa VM vai ficar armazenada, eu geralmente deixo o path default ali e clico em import, certo?
para ele fazer a importação. Vai demorar um pouquinho, pessoal, dependendo da máquina de vocês aí, mas é tranquilo, tá? Inicialmente, essa VM tem 50 GB de espaço, tá? Esses 50 GB pode ser aumentado, tá? Tem um link aqui no site mesmo, ó, que ele informa que o OVF tem apenas 50 GB, certo? Aparentemente, eu nunca precisei aumentar esse disco, certo? Sempre serviu para mim ali, eu uso. Também não adiciono muita coisa ali dentro do IVA, é mais para laboratório. Mas se vocês sentirem necessidade, vocês podem clicar nesse link aqui que ele mostra ali um tutorial como você pode expandir esse disco, né, para mais aí de 50 GB, beleza? Vamos voltar aqui. Eu tenho meu IVNG já importado aqui no VMware Player, certo? E antes de iniciar ela, eu vou clicar com o botão direito em Settings para a gente ajustar algumas opções, pessoal. Memória RAM. Eu geralmente deixo 8 GB, 6 GB, dependendo se a máquina tem 16 GB de RAM. Então, eu posso dedicar aí, digamos, metade para ela, para o momento dos laboratórios que eu estiver fazendo, certo? Eu posso, quem tiver menos memória, pode colocar menos, obviamente, né? Pelo menos 2 GB, pessoal. Pelo menos 2 GB aí eu acho que é o essencial aí, pelo menos para a gente começar a brincar com os laboratórios, certo? Então, se puderem 4 GB aí fica legal. Quanto mais aí, mais vai rodar tranquilamente diante da quantidade de dispositivos que a gente tem num laboratório, por exemplo, né? Se vocês forem fazer um laboratório muito grande, vocês vão precisar de mais memória RAM, certo? Processors aqui eu deixo como default, ele já vem default. E aqui uma questão interessante, ó, pessoal, já vem por padrão marcado aqui, ó, as opções de virtualização Intel ou AMD, certo? Esse meu processador é um AMD, então ele já suporta virtualização. Óbvio que é uma máquina muito antiga, se não tiver suporte não vai rodar, e precisa dessa funcionalidade do processador, certo? Mas as máquinas mais novas aí, todas praticamente já vêm com essa opção, certo? O disco de 50 GB aqui, como eu falei, certo? É uma coisa interessante, ele não ocupa 50 gigas de cara, assim, só vocês importarem a VM como eu fiz. Ele vai expandindo, né? Então é um disco de tamanho dinâmico. Ele pode vir a pesar 50 GB na máquina de vocês, caso vocês, né, usem, adicionem muitas ISOs dentro lá de dispositivos, né? ISOs Linux, ISOs Cisco, várias delas, né? Pode vir aí a lotar esse disco de 50 GB. Aí sim ele vai pesar no máximo 50 GB, 50 GB na máquina de vocês, certo? A outra opção interessante, importante, né? É o Network Adapter, é a nossa adaptador de rede aí, que ele vai ter que estar em modo bridge, certo? Conectado aqui. Ah, em algumas situações ele pode vir marcado com NAT aqui em vez de bridge. Eu sempre, né, marco aqui bridge. E aqui em Configure Adapters a gente consegue definir qual adaptador de rede que vai ser transportado, né, para o nosso ambiente do IVE, certo? O adaptador físico mesmo. Às vezes a gente instala alguns virtualizadores, VirtualBox ou alguns outros softwares que adicionam adaptadores de redes virtuais ou até um adaptador de rede Wi-Fi, se caso vocês tenham aí no notebook de vocês, um adaptador de rede, enfim, 3G, 4G de algum modem, né? O interessante é vocês selecionarem aqui o adaptador de conexão com a internet de vocês, seja ele Ethernet ou wireless, certo? O adaptador que dá conectividade à internet para vocês, até mesmo para vocês conseguirem acessar os dispositivos normalmente e até mesmo ter conexão à internet com esses dispositivos, até mesmo para fazer uma atualização, fazer um ping aí para algum device para fora, para o Google, para o Facebook, enfim, para outros dispositivos, outros sites aí, certo? Então, no meu caso, esse Realtek aqui, ó, Gigabit Ethernet, eu vou deixar apenas ele para que eu não tenha nenhum problema com esses outros adaptadores aqui, ó, um do VirtualBox, um do Hyper-V, que eu não quero que eles façam parte dessa VM do IVE, certo? Então, eu vou dar um OK aqui.
E praticamente é isso que eu vou deixar configurado. Vou dar um OK. E aí sim eu posso dar um Start, um Power On na minha VM. Ele vai iniciar aqui a VM. Nessa rede que eu estou conectado, pessoal, tem um DHCP rodando. Então certamente ele já vai receber um IP, essa VM. Um detalhe interessante é que vocês conseguem rodar uma VM por vez, certo? No VMware Player. Isso é uma limitação dele mesmo, certo? Então, para rodar o IVE, fazer os laboratórios, serve perfeitamente. Aqui ele já iniciou, ele está me dando aqui que o password padrão do usuário root aqui é IVE. Caso eu precise fazer uma alteração de IP, por exemplo, alteração do password, é interessante, de repente, né, se vocês pelo menos forem brincar, aí, né, por mais que seja na rede interna de vocês, né, seja fazer isso. E o IP aqui para acesso, 92.68.254.101 foi o que o DHCP Server delegou para essa VM, certo? Inicialmente, pessoal, não vou logar aqui, depois eu logo e mostro para vocês como a gente pode fazer algumas alterações aqui da senha default, que é IVE, certo? A gente pode trocar o IP, a gente pode fazer outras configurações ali também. A gente vai precisar acessar a nossa VM aqui para adicionar uma imagem lá do Router OS para a gente poder fazer os nossos laboratórios, certo? Mas inicialmente eu vou acessar esse cara aqui via web browser, certo? Então, 92.68.254.101, certo? Ele já deu lá a página default. Por padrão, usuário admin, password IVE, certo? E aqui eu tenho duas opções, o Native Console, que é o console nativo, onde eu vou, que é geralmente o que eu uso, né? E eu tenho aqui uma opção com console HTML5, que eu consigo acessar a CLI do dispositivo diretamente por uma aba do browser, certo? Eu gosto mais dessa aqui, pessoal, certo? Pessoal que vai rodar no macOS tem que fazer um ajustezinho no Telnet. Até vou deixar um link embaixo desse vídeo aqui para poder chamar o Telnet. Quando a gente clica num dispositivo para a gente poder acessar ele, para chamar o Telnet diretamente, a gente precisa fazer um ajustezinho um pouquinho chatinho de fazer, tem que entrar em modo de recuperação, mas é só trocar o path lá do binário do Telnet que ele fica legal, certo? Se vocês não quiserem fazer isso, usuários do macOS ou até usuários Linux, enfim, vocês querem acessar via HTML5, sem problema, certo? Então vocês têm essas duas opções. Eu vou acessar usando o console nativo, beleza? Admin Eve, estou aqui dentro, certo? Que opções que eu tenho aqui? Posso gerenciar os usuários, User Management. Posso vir aqui, ó, trocar o e-mail aqui, o nome e a senha, certo? O padrão é admin Eve, então posso trocar medidas de segurança, por mais que rode na minha rede local, né? Pessoal, interessante aí. Posso adicionar um usuário, né? Caso queira adicionar um usuário diferente, não usar o admin, enfim, tem essas opções, certo? Vou voltar aqui, ó, na principal, aonde ele me mostra aqui, ó, onde eu tenho meus laboratórios, então posso adicionar um diretório aqui para organizar os laboratórios, posso criar um laboratório aqui diretamente, vou criar um laboratório de teste aqui, pessoal, vou clicar aqui, ó, teste, não vou mexer em nada mais aqui, vou salvar, ele já caiu dentro do laboratório teste. Vocês podem ver aqui, ó, teste.nl, certo? E aqui eu tenho diversas possibilidades, certo? Que eu posso trocar, inclusive, para um Dark Mode, se quiser, certo? Vou voltar aqui para o Light Mode. Clicando com o direito, eu posso adicionar uma network, uma imagem, um node. O node, pessoal, é um device, certo? Ele me dá uma lista imensa aqui de devices. Vocês podem ver também que ele não me permite, ele tem um sinal de proibido, ó, em todos eles, porque ele não possui essas imagens que eu estou aqui mostrando para vocês. Ele não possui a imagem do Cisco, iOS, ele não possui nenhuma imagem dessas aqui, certo? Porque ele não vem por padrão com nenhuma imagem, ao menos que seja um virtual PC. É a única imagem que ele vem. Então eu posso emular aqui iOS, Windows, até VMware dentro, né, aí do IVE, enfim, diversas imagens, Linux também, tem alguma coisa aqui de Linux, então
Debian, Ubuntu, tem várias imagens aí que vocês podem pegar na internet que são voltadas para o Eevee, certo? Outros aí, Nokia, enfim, diversos tipos de imagem, certo? Bom, nosso foco aqui é adicionar uma imagem do RouterOS para a gente poder fazer os nossos laboratórios, certo? Então, inicialmente eu não vou adicionar nada nesse laboratório, eu vou até sair dele, vou dar um close aqui, ó, vocês podem ver que ele foi criado, teste.nl, certo? Então eu posso aqui, ó, deletar, renomear, mover para dentro de algum diretório, posso organizar aqui em diretórios, é bem interessante isso aqui, certo? Para a gente fazer aí, mas eu vou acessar ele aqui via SSH, a VM que a gente subiu agora, certo? Então a gente vai acessar aqui, pessoal, a nossa VM com IVE, certo? Vou iniciar uma sessão SSH para o IP 254.101, que é o IP que foi delegado via DHCP. Pede para confirmar aqui. E, como a gente tinha comentado antes, né, por padrão, usuário root, password IVE, certo? Aqui ele me deu, ele já me dá de cara uma tela para eu trocar o password. Ele ficou meio desconfigurado aqui, provavelmente pelo cliente SSH que eu estou usando. E eu não vou trocar por padrão. Sugiro que vocês troquem, tá? Esse vídeo aqui é apenas para a gente focar aqui na instalação, rodar o IVE e subir uma imagem do RouterOS, certo? Então aí eu dei um Ctrl C para ele cair no shell aqui, certo? Vou limpar aqui para a gente ter a tela aqui para a gente enxergar melhor. Pessoal, o que a gente tem que fazer para adicionar uma imagem do RouterOS, tá? Inicialmente, a gente vai definir que versão que a gente vai usar do RouterOS para a gente fazer o download. Então, aqui na página da MikroTik mesmo, certo? Em Downloads, vocês vão ter aqui as opções de download. Mais para baixo aqui, ó, em Cloud Hosted Router, o nosso bom e velho CHR, certo? Que é RouterOS voltado para máquinas virtuais. Esse cara que a gente vai usar para poder subir ele nos nossos laboratórios, certo? Vocês não precisam pagar a versão, vocês não precisam comprar uma licença para rodar ele. A própria licença default, a licença free que vem no CHR, ele dá aí um limite de 1 mega por interface, que é completamente o suficiente para a gente poder fazer qualquer tipo de laboratório, certo? A gente vai ter 1 mega de limitação de banda em cada interface, então eu não vejo como nenhum problema da gente fazer laboratórios dessa forma. Então, vocês não precisam usar licenças que vocês tenham, as licenças P1, para poder estar utilizando mais banda, não é necessário, certo? Então, ó, vocês podem baixar aqui. E qual imagem que eu vou baixar? Na verdade, eu vou pegar o link dessa imagem .vmdk, ó, vmdk image. E eu vou usar a long term, certo? Que é uma das versões que eu considero aí mais estáveis, né, comparado, obviamente, com a versão stable, com a versão de teste, e até mesmo com a versão 7, né, se vocês quiserem testar a versão 7 no laboratório, ela está aqui para download, certo? Ela está na 7.1 beta 3, então vocês têm o link aqui para download também, e eu vou pegar aqui o link dessa VMDK. Bom, primeiro, eu estabeleci que eu vou usar 646.8, certo, pessoal? Então, primeiramente eu tenho que fazer algumas operações aqui no IVE, certo? Vou mostrar aqui para vocês, vou abrir o nosso SSH aqui. Eu vou criar um diretório dentro do IVE, só copiar aqui que eu tenho pronto para a gente não perder muito tempo. Eu vou criar aqui, ó, mkdir-p dentro de opt, no netlab, add-ons, remove. Eu vou criar um diretório chamado mikrotik-versão. Qual é a versão? 6.46.8, certo? Recomendo vocês seguirem um padrão, pessoal, colocando sempre o nome ali, mikrotik-versão, é a versão bem como ela é descrita lá, para a gente manter um padrão, caso vocês venham a baixar outras versões, certo? Bem como a versão está explícita aqui no site da MikroTik, vocês podem mencionar ela lá, 6.46.8, 6.48,
Se forem baixar uma testing 648 RC1, é um bom lugar aí para vocês testarem as versões que estão em desenvolvimento e também a versão 7. Então, como é que eu vou declarar a versão 7 no caso? 7.1 beta 3, dessa forma, certo? Então, primeiramente, eu vou criar um diretório aqui. Vou entrar nesse diretório, certo? Até vou copiar aqui para facilitar, ó. Entrei no diretório e eu vou fazer o download usando o link lá daquela .vmdk que tem aqui no site. Então, eu vou em cima do disquetezinho aqui, que tem aqui, clico com o botão direito, eu tenho aqui copiar endereço do link, certo? Como é que eu faço para fazer um download no Linux, pessoal? wget e colo o link lá da MikroTik. Vocês podem ver aqui, ó, que ele está apontando para a versão 646.8.vmdk, certo? Vou fazer o download aqui. Ele vai fazer o download, demora um pouquinho às vezes, dependendo da conexão aí de vocês. A gente vai fazer mais algumas operaçõezinhas aí para botar essa imagem em funcionamento. Pronto, baixei, posso ver ela aqui, ó, do LS. Para listar os arquivos, está aqui ela, ó, chr646.8.vmdk. Eu vou precisar converter essa imagem, certo? Para um formato .qcal2, que é um padrão um pouquinho diferente de imagem, copy and write. E eu vou usar o seguinte comando. Deixa eu só puxar mais essa janela para cá, para ficar melhor vocês verem aí, certo? Então, eu vou usar aqui, ó, o QMUIMG, certo? Esse binário aqui. Convert "-f vmdk", né, o formato da imagem que eu vou estar utilizando para fazer a conversão, o formato de saída, ó, "-o", qcal2, e a imagem que eu baixei, olha aqui, ó, 646.8, e a imagem de saída. Podem ver, pessoal, que ela vai ter um nome de hda.qcal2. Eu vou mudar o nome também dela. Ela vai chamar HDA. HDA é a forma, é o nome que vai ser puxado na hora do boot daquela imagem, de subir o laboratório. Na hora que eu der um start, o próprio IVE ele vai procurar por uma imagem chamada HDA. Certo? Então tem que ser exatamente esse nome. Eu vou deixar todos esses comandos aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem, depois vocês podem fazer um script, botar todos esses comandos ali num script para facilitar a adição de imagens na imagem do IVE de vocês. Então fica bem tranquilo de fazer, certo? Vou fazer a conversão. Já fiz, ó. Eu tenho a minha imagem original e eu tenho a minha imagem hda.qcal2, certo? Após isso, pessoal, eu tenho que rodar um comando do próprio IVE para eu ajustar as permissões, certo? Que é esse cara aqui, wrappers, unl wrapper, -a fix permissions, certo? Para eu ajustar as permissões, eu rodo esse comando aqui, certo? Conforme eu disse, vou deixar os comandos aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês fazerem até mesmo se quiserem montar um script já com todos os comandos para evitar, porque é bem complicadinho de decorar mesmo na hora que a gente quer adicionar uma imagem. Às vezes a gente quer adicionar uma imagem rapidinho lá e tem que estar atrás dos comandos. Então a gente pode montar. Por último, pessoal, a gente não vai mais usar essa nossa imagem aqui, certo? Então eu posso remover. Ela pesa pouco, certo? Mas se vocês forem fazer isso com um monte de imagem, forem deixando imagens que vocês não forem usar, o disco vai subir bastante, né, lá de utilização. Então eu vou remover aquele ponto .vmdk ali, certo? rm chr e só vou deixar o nosso HDA conforme está mostrando no vídeo, certo? Então eu já tenho praticamente uma imagem disponível para que eu possa usar nos meus laboratórios, certo? Eu preciso adicionar uma imagem para cada router que eu vou subir? Não, eu posso subir diversos routers com uma imagem apenas,
certo? E o interessante depois é que vocês adicionem versões mais novas até, né, ao decorrer aí do lançamento das versões, para que vocês possam testar e aí testar novas funcionalidades, testar configurações aí do ambiente de vocês em diferentes versões para ver se está tudo certo. Interessante aí vocês fazerem isso, certo? Por hora, não vou mais utilizar aqui a nossa seção de SSH. Até vou fechar aqui e vamos ver lá no IVE, no nosso laboratório de teste, ó. Clico nele, dou um Open. Lembra que eu tinha tentado adicionar um Node aqui e ele praticamente não aparecia nada, certo, pessoal? Ele segue aqui não aparecendo boa parte dos vendors, certo? Mas aqui, ó, em MikroTik Router OS, ele já aparece, ó. Vocês podem ver que eu boto o mouse em cima, não tem o sinal de proibido como eu tenho nos demais. Então eu clico nele, ele vai aparecer automaticamente a imagem que eu adicionei. Se vocês tiverem mais de uma imagem com versões diferentes, ela vai aparecer a lista aqui, certo? Números, né? A quantidade de routers que eu quero adicionar nesse laboratório. Por enquanto, pessoal, vou adicionar um. Se vocês quiserem adicionar 5, vem aqui, ó, ele vai adicionar 5 de uma vez só, certo? Tem que adicionar um. Name prefixo aqui, vocês podem usar MikroTik, eu uso geralmente R, né, de router. Aí, se eu adiciono mais de um, ele fica R1, R2, R3. Para os laboratórios de vocês, vocês podem renomear também de acordo com a necessidade. O ícone eu deixo por padrão aqui router, certo? Não mexo aqui, vocês podem alterar. Quantidade de recursos, pessoal. Em laboratórios simples, que são bem simples mesmo, assim, eu não exijo muitos recursos para rodar algum tipo de configuração, eu deixo por padrão aqui uma CPU e eu baixo essa RAM para 64 ou para 128, dependendo, certo? Porque daí o que acontece? Eu consigo colocar bem mais roteadores no meu laboratório, certo? Porém, se a configuração de vocês exigir um pouco mais de recursos, aí vocês podem colocar aqui 128 ou 256 ou até mesmo mais, tá? Dependendo. Quantidade de interfaces Ethernet. Alguns laboratórios eu nem mexo, porque eu sei que eu vou usar uma ou duas, quando muito três. Se for o caso de vocês usar mais, adicionem mais. Vou adicionar aqui 8, por exemplo. Deixar o padrão é 4, vou adicionar o dobro de interface. Um roteador aí com 8 interfaces, certo? Aqui para baixo também não mexo mais em nada, certo? O console aqui tem o net, a gente vai acessar ela. Dou um save. Uma coisa interessante, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês na instalação do IVE, antes de dar um start nesse router aqui, eu vou voltar aqui na página de download do IVE, né, onde a gente fez o download lá. Vocês têm aqui, mais para cima, ó, os client sides. Um client side para Windows, para Mac, para Linux, certo? Onde são algumas ferramentas que a gente consegue utilizar aí durante o funcionamento do nosso laboratório. Ele consegue aí usar o Wireshark para fazer uma captura de pacotes. Se eu quiser acessar uma máquina Windows, ele já tem lá, né, um TS ali, que é Ultra VNC, para acessar. Já vem aqui também outras ferramentas bem interessantes. Então eu sugiro vocês fazerem o download aqui, ó, Windows Integration Pack, instalem. Ele já instala uma sequência de ferramentas, ele é bem tranquilo também. Talvez ele peça o reboot. Eu acho que ele tem uma ferramenta de captura de pacotes aqui para o Wireshark, certo? Não me lembro de cabeça. Já está instalado nessa máquina que eu estou fazendo aqui. Para o macOS também, certo? Já tem aqui ó, um iTerm para puxar lá o Telnet, mesmo vocês fazendo aquela, aquele ajustezinho lá do Telnet que eu comentei no início do vídeo, certo? E para Linux eu também tenho, aqui ele leva um link para o DIT, mas funciona bem também, certo? Então vocês podem instalar esse pacote de integração. Sugiro vocês fazerem isso porque para deixar mais completo o nosso ambiente, beleza? Vou voltar aqui, como eu falei, pessoal, a única coisa que eu fiz, adicionei a imagem e adicionei um router no meu laboratório de teste aqui, ó, ele está parado, ele está com o símbolozinho de stop, certo? Clico com direito nele aqui e dou um start, apenas para ver se a nossa imagem está funcionando, certo? Ó, quando eu clico, ela muda de cor, ela fica com estado de play, eu posso clicar em cima dela. Ele está me perguntando aqui, ó, se vai abrir, se eu permito abrir um SSH.
Ele abriu aqui, ó, em outra janela, já abriu uma telinha do PuTTY. Eu dou um Enter, né? E ele já me deu a tela inicial, a tela de login, certo? Já me deu lá a versão. Já tenho certeza que com a minha imagem do router OS, o CHR está rodando. Por padrão, né? Nós temos usuário admin, sem em branco. E ele já me dá uma opção se eu quiser ler a licença do software. Eu vou dizer que não, né? Não quero. E aqui eu já tenho um router aqui para começar a brincar, certo? Quantas interfaces eu adicionei? Adicionei 8, né? Eu posso checar aqui se eu tenho as 8 interfaces, certo? Ether 1 até Ether 8 aqui para brincar. Beleza, pessoal? Vou fechar aqui, vou dar um stop nessa imagem, que foi só para testar que a gente fez. Toda modificação na topologia do laboratório eu vou ter que desligar as VMs, tá? Não vou conseguir adicionar ali novos dispositivos, interconectar eles com eles ligados. Então vou ter que desligar, certo? Então aqui eu vou adicionar uma network, o type management, que é uma rede de gerência, que eu possa acessar esse router, certo? Certo? E aqui o nome, pessoal, vocês que sabem, eu gosto de trocar aqui para MGMT, management, certo? Uma rede de gerência. Apenas uma. E eu vou ligar ela aqui, ó. Quando eu chego com o mouse em cima, eu tenho a opção da tomadinha aqui, ó. Eu posso linkar com ela. Posso escolher a interface, que eu vou escolher a Ether 1, certo? Eu vou linkar com quem? Com a rede de gerência, pessoal, que liga a minha rede do meu computador, a minha interface bridge. Automaticamente ela vai estar enxergando o DHCP server do meu roteador, certo? Ela vai estar na mesma rede do meu computador, inclusive, certo? Então, ao ligar novamente esse router, vocês vejam que a nuvenzinha aqui vocês não precisam ligar, é simplesmente uma conexão com, digamos assim, o mundo real, né? Já ligou aqui, vamos acessar o nosso router para a gente ver. Já me deu a tela de login, admin, certo? Por padrão, pessoal, o CHR ele roda um DHCP client na Ether 1, certo? A gente pode ver aqui o IP, DHCP client, print. Ó, está me dizendo que está rodando Ether 1, inclusive aqui já recebeu o endereço, e o endereço é esse aqui, 9268.254.100/24. Se eu for em IP address print, ele está aqui, o endereço recebido por DHCP. Então já facilita também o acesso ao nosso primeiro router, né, o nosso R1 aqui, onde eu vou estar acessando ele via o inbox. Olhem só. Vou mostrar aqui na tela para vocês. 192.68.254.100, que é o IP que ele recebeu lá. Por padrão, não fiz nenhuma alteração de usuário, então admin sem em branco, vou dar um connect e ele está aqui conectado ao minha imagem de CHR com as 8 interfaces aqui, certo? Olha lá, vocês podem ver a Ether 1 já com alguns pacotes, que é os pacotes da conexão. Então eu já estou enxergando o mundo real, digamos assim, o meu ambiente, né, da mesma rede aí da minha máquina que tem conexão com a internet, certo? Então aí eu posso vir adicionar mais routers aqui nessa topologia, fazer diversos laboratórios, né, para que eu possa acessar os routers aqui da frente. Eu posso habilitar o Roaming, posso vir aqui to Roaming, pessoal, to Roaming, habilitar ele aqui, certo? Para laboratórios, pessoal, né? Se vocês quiserem mudar a senha de cada router também, se vocês acharem que tem possibilidade de alguém acessar, né? Se vocês forem fazer isso em um local com mais pessoas ali, alguém pode sacanear o laboratório de vocês, é interessante, tá? No ambiente de produção nem falo, né, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer é acessar e mudar as credenciais dos routers. Se for habilitar o Roaming aqui, estabelecer um secret, certo? Todas as medidas de segurança aí necessárias no ambiente de produção. Mas esse é um ambiente de laboratório. É apenas para a gente testar, brincar, ver se está funcionando aqui, certo? Então, vou parar aqui por último o nosso laboratório. Já vê.
que eu dei um stop lá no router, automaticamente a minha sessão com o inbox aqui, ela vai cair, certo? O uptime já parou lá, daqui a pouquinho ela cai, certo? Porque eu vou adicionar um segundo router aqui, eu posso digitar inclusive MikroTik. Vou adicionar mais um, prefixo R, aqui eu vou botar 64 novamente, certo? Esse cara aqui eu vou deixar com 4 interfaces, certo? Não vou mexer nisso aqui. Por enquanto só tenho essa versão, que é a versão long term, que eu tenho usado bastante para laboratório, para testar. Vou adicionar o R2 aqui. Vou fazer uma conexão do R1 com o R2. Lembre-se, precisa estar desligado, certo? Eu já perdi minha conexão com o inbox aqui, caiu na outra tela. Vou ligar da Ether 2 do R1 com a Ether 1 do R2, certo? Ele está mostrando aqui, ó, ele já vai estar especificando aqui para vocês. Save, e eu já tenho uma conexão com os dois routers, certo? Tem a opção aqui, pessoal, que é Start All Nodes. Se tiver 10 dispositivos aqui, não quero ficar ligando um a um, venho aqui, ó, Start All Nodes. Automaticamente ele vai dar o play aqui nos dois, ó, já mudou, estado, certo? Esse cara, por padrão, tem um DHCP, já está recebendo IP, já acessei ele. Mas esse cara aqui, ele está conectado diretamente no R1, então ele não vai receber um IP via DHCP. Por mais que o DHCP esteja rodando na Ether 1, vamos esperar, ó, ele acessar aqui, ó, R2, por padrão, admin sem em branco, não quero ler a licença, dou no, ó, IP, DHCP client, print. Vocês podem ver que tem um DHCP rodando aqui na Ether 1, mas ele fica aqui com status de searching, que ele não recebe, ele não consegue enxergar o meu DHCP server. Por quê? Porque ele está aqui, ó, ele está atrás da nuvenzinha. No meio, eu tenho um router aqui quebrando a camada 2, certo? Então eu não vou conseguir receber um IP aqui. Como é que eu faço para facilitar esse acesso? Habilito o Roaming nele. Já habilitei no R1, lembra que eu só acessei ele aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Só dei um checkzinho aqui. Mesma coisa vou fazer no R2. Como é que eu faço isso via CLI? To Roaming set enable igual a yes. Certo? Já habilitei o Roaming. Aí como é que eu faço para acessar? Abro uma nova seção do inbox. Vou lá digitar 92.168.254.100. Eu vou me conectar via Roaming no R1, certo? Admin sem senha, deixa eu trazer aqui a tela para vocês. Ó, vou usar o IP do R1, admin sem senha, certo? Porque eu estou com admin sem senha ainda no R1. Em vez de usar o botão Connect, eu vou usar o Connect to Roaming, certo? Ele já conectou, ele vai mostrar os neighbors do Roaming aqui. Quem é esse cara aqui? Por padrão, ele tem ID MikroTik. Posso vir aqui mudar, pessoal. Se eu tiver vários routers aí que eu iniciar de uma vez só, posso vir aqui trocar o nome dele, né? System ID set name R2, certo? Automaticamente aqui ele vai mudar essa ID para R2. Eu já sei que esse cara aqui é o R2, eu posso acessar ele, clico em cima do MAC address dele e admin sem senha, vou dar um connect, certo? E ele já vai estar conectado via Roaming. Vejam aqui em cima, admin, ó, conectado via MAC, via 192.168.254.100, via R1. Então, eu estabeleci uma conexão Roaming para acessar os dispositivos aí da minha rede. Se eu tiver R3, R4, R5, enfim, até o R10, por exemplo, for habilitando o Roaming em cada um deles, vai aparecer a lista aqui para mim, eu consigo fazer o acesso aos meus routers de uma maneira que não preciso nem setar IP, nem fazer nada de roteamento inicialmente, certo? É simplesmente para testar alguma coisa de laboratório. Então, quanto mais fácil vocês fizerem as coisas, melhor, certo? Então, era essa a ideia do vídeo, certo? Eu vou deixar os comandos aqui, como eu comentei, eu vou deixar o link para o download do VMware Player, vou deixar o link lá do Eevee, o link
do site do Microtik e os comandos que eu utilizei para adicionar uma imagem, tá? Certo? Vocês podem adicionar um script, por exemplo, fazer um script para que aquele comando, vocês rodem aquele script, ele automaticamente baixe uma imagem nova, por exemplo, certo? Aí vai da criatividade de vocês aí que vocês podem fazer, beleza? Então, qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no vídeo, ou deixar os nossos contatos também, caso vocês tenham alguma dúvida, e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.